Salve a igreja, Papai do Senhor Jesus. E quem vos fala é a missionária Ilza, do Ministério de Volta ao Primeiro Amor. Que Deus abençoe a amada igreja, todos os irmãos, os ouvintes que estão nesta noite em suas casas, aguardando novamente o retorno, a abertura da igreja amada. Irmãos, essa noite eu quero deixar para a amada igreja uma breve palavra, uma meditação em Salmos de número 91, no versos 1. Nós vamos meditar somente no versos 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este salmo, meus irmãos, tem sido muito citado nesses dias de hoje, dias os quais as pessoas estão em suas casas, reservados, cumprindo determinadas leis, nos impostas pelas autoridades. E eu tenho visto muitas frases citando os versos dos Salmos de número 91. E o Senhor colocou em meu coração, ontem de hoje, está deixando aqui para a amada igreja uma meditação no verso de número 1 dos Salmos de número 91, o qual nós já lemos aqui, e fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu quero compartilhar com meus irmãos um pouquinho do poder desse Senhor Todo-Poderoso, esse Deus onipotente, o qual o Salmos 91 nos fala no primeiro versículo, do poder do Altíssimo, Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós sabemos que a onipotência de Deus, ela revela o poder de Deus. É um dos atributos de Deus, é o poder do Senhor. O Deus, o qual criou céus, terra e mar e tudo que neles há. O Deus, o qual nós temos confiado, e a igreja tem confiado no poder desse Deus. E ele nos fala aqui que aquele que está, aquele que habita no esconderijo, Quem são esses que habitam no esconderijo do Altíssimo? Quem são esses que estão no esconderijo do Altíssimo para poder descansar à sombra do Todo-Poderoso? Esse versículo nos chama a atenção, e o Senhor me levou ali em Salmos de número 1, o qual o Senhor diz que bem-aventurado é o varão que não toma conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na rota dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiro, não tomar conselho de ímpios. Muitas vezes nós falamos que confiamos no Senhor, confiamos no poder de Deus, cremos no agir de Deus, e muitas vezes nós tomamos conselhos daqueles que não têm o Senhor como seu ajudador, como seu onipotente. Muitas vezes cremos em palavras de pessoas ou recados que as pessoas deixam na internet, nas redes sociais, as quais muitas vezes fazem com que a nossa fé venha a oscilar. E o Senhor não agrada disso. O Senhor não se agrada que a nossa fé venha oscilar, ou seja, estar entre altos e baixos. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Muitas vezes nós nos deixamos ser levados por palavras, por atos de pessoas que muitas vezes nem está na presença do Senhor Todo-Poderoso, mas muitas vezes se aproxima para poder fazer com que nós venhamos
pecar. Quando eu me refiro ao caminho dos pecadores aqui, eu não estou me referindo àqueles que estão lá na rua, aqueles que muitas vezes deixam o caminho do Senhor e vai para bares, vai para lugares onde não se deve estar. Eu me refiro muitas vezes até em atitudes, até em algumas palavras, ou até mesmo em crer naqueles que estão no caminho dos pecadores, em algumas palavras ou algumas frases deixadas nas redes sociais, na internet. E terceiro, não se assentar na rota dos escarnecedores, porque nos dias de hoje, onde muitas igrejas estão fechadas, muitos não têm realizado seus cultos domésticos dentro dos seus lares, e talvez você more em um lar onde tem ímpios, e muitas vezes as oportunidades para se assentar na rota dos escarnecedores não vão faltar. Muitas vezes o convite para sentar naquela mesinha do baralho, jogar ali um dominózinho, onde vai sair ali uma palavrinha que não vai agradar o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você pode sentar para ver um filme o qual não condiz com a sua vida cristã, sua vida de servo, e ali você vai estar se afastando do esconderijo do Altíssimo, você vai estar saindo do esconderijo do Altíssimo, sem muitas vezes perceber. E essa promessa do Salmo 91, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é para aqueles que estão na presença do Senhor, é para aqueles que são fiéis ao Senhor, é para aqueles que praticam a palavra, é para aqueles que estão guardando a lei. No Salmo de número 1, no verso número 2, vai dizer assim: mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós podemos ver que não é diferente. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, o qual Deus nos deixou, Josué. Josué capítulo 1, versos de número 8, o Senhor fala com Josué. Quando Josué se tornou líder daquele povo, quando Moisés veio a falecer, Josué se torna líder daquele povo. Josué estava com uma grande responsabilidade para fazer com que aquele povo viesse entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E ali o Senhor disse para Josué, no capítulo 1, verso de número 8, o Senhor vai dizer a Josué: Josué, não se aparte o livro desta lei. Não se aparte do livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite. Porque esta palavra, ou seja, você está praticando, meditando, é que vai fazer com que você venha prosperar, com que você venha estar firme na presença do Senhor. É a palavra praticada, é a palavra colocada em fé e prática no dia a dia. O nosso Deus, ele tem todo o poder. E a onipotência do Senhor é um dos seus atributos. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, a palavra do Senhor diz que ele muda os tempos e as horas, estabelece os reis, torna os reis, dá ciência aos sábios, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele tem o poder para colocar, para tirar, ele tem o poder para todas as coisas. Se os médicos hoje em dia têm o dom da ciência, esse dom foi dado por Deus. Se os reis estão nos seus tronos, é porque foi permissão de Deus. Ele pode tirar, ele pode colocar, ele exalta, ele abate, ele tira. E ele sabe todas as coisas. E ele pode mudar os tempos e as horas. O tempo hoje, o qual nós estamos vivendo, são tempos de nos guardar. São tempos de esperar. São tempos de aflição, porque muitos estão em aflição, que estão lá fora. Nós que estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos descansados no Senhor. Estamos confiando no Senhor. Se guardando, sim, mas debaixo da mão potente e poderosa do Senhor.
porque a promessa de livramento é para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Mas para estar no esconderijo do Altíssimo, é necessário praticar a sua palavra, é necessário ouvir a sua voz, é necessário estar separado muitas vezes daquilo que não agrada o Espírito Santo de Deus. E Isaías 40, no verso número 15, nós vamos ver que Deus ele é tão poderoso, meus irmãos, que diz que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Imagine você, as nações são consideradas por Deus, o nosso Senhor, como a gota de um balde, de tão poderoso que esse Deus é. E ele tem todo o poder em suas mãos, ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, a onipresença, a onipotência, a onisciência do Senhor. Ela é muito maior do que nós esperamos, do que nós almejamos. Ela não tem explicação. E eu quero deixar aqui, já indo para o final, Isaías 40, versículo 28, que diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa e ele não se fadiga. Muitas vezes nós ficamos fadigados. Esses dias, os quais a igreja está dentro de suas casas, muitos têm ficado fadigados, muitos têm ficado cansados, porque realmente a gente tem uma vida ativa de buscar o Senhor, de estar na igreja juntamente com os irmãos, e muitas vezes esse isolamento social, o qual foi nos imposto pelas autoridades, nos tende a deixar um pouco assim inquietos. Mas a palavra do Senhor diz que o eterno, o soberano, ele não se cansa, ele não se fadiga. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, falhos. Salmo de número 121, a palavra nos diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele guarda a nossa saída, ele guarda a nossa entrada, ele livra a nossa alma de todo o mal. Ele não cochila. Nós, seres humanos, dormimos, nós, seres humanos, cochilamos. Muitas vezes nós estamos numa vigília e nós sentimos sono, cansaço, mas Deus não. Esse guarda de Israel, esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está conosco nas horas as quais nós nos sentimos cansados, fadigados. Ele está conosco. E ele diz também que ele dá vigor ao cansado e ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Ele é Deus e ele está conosco, irmãos, para nos fortalecer, para nos assistir diante das nossas dificuldades. E nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos guardados, nós estamos seguros pelo Senhor. Que Deus continue abençoando a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus a todos.